Olá, alunos maristas. Meu nome é Aldo, professor de Geografia no Marista Dom Silvério de Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar agora com a habilidade 26, identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações de vida humana com a paisagem. Nós vamos falar de urbanização. Primeiramente, o que significa urbanização? Urbanização significa um crescimento maior da população urbana em relação à população rural. É um processo de um maior crescimento da população urbana em relação à população rural. A urbanização em países como o Brasil, em países emergentes, em países pobres, veio acompanhada de vários problemas, devido à grande quantidade de pessoas que chegaram ao mesmo tempo aos centros urbanos, promovendo a formação de grandes centros. E esses centros não foram tão bem geridos assim para acompanhar esse crescimento populacional, um crescimento também da infraestrutura. Então, com o tempo, foi ficando deficiente essa infraestrutura para atender toda esta população. E essas deficiências fizeram gerar o aparecimento das famosas comunidades, que hoje também podem ser chamados de aglomerados, comunidades, aglomerados, ou politicamente incorreto, favelas. Temos que lembrar que o Enem ainda utiliza da palavra favela, que hoje não é tão correto dizer. Fazíamos referência a essas favelas como comunidades ou aglomerados. O que nós vamos notar nos grandes centros? Que essas comunidades, esses aglomerados, eles vêm surgindo e surgiram ao longo de décadas ao lado de bairros valorizados, de bairros de classes mais favorecidas. E por que isso acontece? Por que nós temos as favelas, as comunidades, os aglomerados surgindo ao lado de bairros comerciais, de bairros de classe média alta, da população mais rica? Então nós temos aí na zona sul de algumas grandes cidades brasileiras, importantes favelas, grandes favelas. Isso vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, na cidade de Belo Horizonte ou em outras grandes metrópoles brasileiras. Nós temos aqui uma imagem que representa muito bem isso. Nós temos um prédio aqui, de um grande porte, ao lado uma grande comunidade. Isso acontece nos grandes centros e muita gente fica sem saber o que explica este fenômeno. Por que as favelas estão surgindo exatamente ao lado dos grandes centros, ao lado dos bairros mais valorizados? Simples. Uma das explicações está aqui, a questão da mobilidade urbana. Se você tem uma mobilidade urbana deficiente, vai acontecer aquilo. O surgimento de favelas do lado de bairros valorizados é resultado de um sistema de transporte deficiente. Nós sabemos que o Brasil tem um sistema de transporte deficiente. O país todo tem esse sistema de transporte deficientes. Quando nós falamos em sistema de transporte em geral, nós sabemos que o hidroviário e o ferroviário são sistemas mais baratos de transportes. E depois nós temos o rodoviário e o aéreo. O rodoviário já é um dos sistemas mais caros. E o Brasil, a partir principalmente do governo Juscelino Kubitschek, deu ênfase ao sistema rodoviário. Hoje nós temos um Brasil que quase 65% da produção passa pelo sistema rodoviário. Temos a indústria automobilística como a principal do país. E o brasileiro está pagando caro com isso, pagando mais caro nos produtos, porque chegam com valor final mais caro no mercado, perde competitividade e pagando também com a sua vida. Morrem no Brasil um número muito grande de pessoas por ano em acidentes de carros, cerca de 50 mil pessoas por ano. Isso porque o Brasil privilegiou um sistema que é caro e no nosso país extremamente deficiente, que é o sistema rodoviário. E quando nós falamos de mobilidade urbana, da mobilidade dentro dos centros urbanos, sabemos também que os grandes centros privilegiaram o sistema rodoviário. Ônibus lotados. E com isso, olha bem, ruas congestionadas. Então as pessoas passaram a procurar um meio de viver ao lado do seu trabalho. Principalmente as pessoas mais humildes, evitando ficar horas no trânsito ou agarradas em congestionamento, que geram estresse, geram ansiedade, faz com que as pessoas percam produtividade,
Porque esta é a realidade dos grandes centros urbanos hoje. Esses ônibus lotados, as pessoas uma relando nas outras. Então, nós temos que agora, não tem mais jeito, se já temos o rodoviário, temos os ônibus como principal sistema de transporte público, vamos reclamar de cada cidadão? Ah, as autoridades dizem, a culpa são das pessoas que têm carros, está muito fácil comprar carro, está muito fácil comprar moto, mas é claro, a cada dia que você está no ônibus, naquele rela dentro de um ônibus, o que a pessoa pensa? Vou largar de comer, mas vou juntar cada um dos centavos e vou comprar uma moto, vou comprar um carro. Se eu tenho o direito de ter um carro, você também tem. Se você tem, todos têm esse direito. O país é democrático. Agora, cabe às autoridades investir em um sistema de transporte público eficiente, confortável. E aí sim, você vai convencer a todas as pessoas que utilizam hoje automóveis a utilizar o sistema de transporte público, desde que ele seja eficiente e confortável. E nós temos opções como o metrô, como os monotrilhos. O do metrô é caro, o monotrilho é caro. Em média, 1 quilômetro de metrô vai custar em torno de 200 milhões de reais. 1 quilômetro de monotrilho em torno de 100 milhões de reais. O nosso país tem condição? Tem sim. O governo federal tem como financiar isso para os grandes centros urbanos. Essa é a solução para o transporte público. Nós temos que ter transportes que não ocupem as vagas de veículos normais. Por quê? Para dar mobilidade, dar o direito do cidadão brasileiro fazer a sua livre escolha de ir de automóvel ou não. Aonde foi instalado monotrilhos, metrôs, mas amplas linhas de metrôs, não tão limitadas quanto nós encontramos nos grandes centros urbanos brasileiros. Precisamos ampliar o que existe. E aí nós vamos ver as cidades tendo uma solução para os congestionamentos, ganhando em qualidade de vida, ganhando em produtividade. Pode ter certeza que o brasileiro passa a produzir mais. Será uma população menos estressada. Temos outras opções, como o VLT, aqui representado, como o BRT, são bem mais baratos. Enquanto um VLT, 1 quilômetro vai custar em torno de 30 a 60 milhões de reais, um BRT custa em torno de 7 a 15 milhões de reais. Sabemos que aqui já ocupam vias que poderiam estar circulando carros, principalmente o BRT. Não são os mais adequados seriam o monotrilho, seriam o metrô, mas temos que pensar o seguinte, ter um sistema de transporte interligado. Podemos usar ônibus? Podemos, mas também devemos utilizar BRT, VLT, metrô, monotrilhos. Então ter um sistema, todo ele interligado e utilizar de todos nos grandes centros. Para isso nós temos aí órgãos públicos que ficam por conta de fazer esses estudos e trazer essas soluções para a população brasileira. Porque enquanto tiver um sistema de transporte deficiente, pode ter certeza, é a população vivendo, procurando viver o mais próximo possível da sua área de trabalho. E aí teremos aí as favelas aumentando cada vez mais. E também temos que levar em conta a valorização muito grande dos imóveis nas áreas urbanas, principalmente nos grandes centros. Muito obrigado, foi um prazer incomensurável e até a próxima aula.